Bom dia! Hoje, segunda-feira, eu me chamo Sara Pires e vai começar agora o Tocantins Rural com as principais notícias do agronegócio tocantinense. No programa de hoje você vai ver sobre o desmatamento na Amazônia que registrou queda pelo terceiro mês consecutivo no ano de 2023. Vamos falar também da Feira da Agricultura Familiar em Gurupi, que é sucesso há mais de 10 anos. E vamos falar sobre a reforma tributária. Entenda como vai funcionar aí o impacto na vida das pessoas. E mais, vai começar a declaração do rebanho de gado na Ilha do Bananal. O Tocantins Rural começa com uma excelente notícia. O desmatamento na Amazônia registrou queda pelo terceiro mês consecutivo em 2023. Quem traz mais informações é o Elias Viana. Bom dia, Elias. Oi, Sara, bom dia para você, bom dia para todos que estão acompanhando o Tocantins Rural. A notícia é boa para a região amazônica. Olha só, no mês de junho, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou uma queda de 41% nos alertas de desmatamento na região amazônica, em comparação ao mesmo período do ano passado. Essa é a terceira queda consecutiva em 2023. No primeiro semestre, houve uma diminuição de 33,6% nos alertas em relação ao ano anterior. O resultado é uma notícia boa, mas o Instituto afirma que, historicamente, durante o período de verão amazônico, as queimadas e o desmatamento aumentam. Sara, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Elias, pelas informações. E agora eu tenho um recado importante para quem mora na zona rural e enfrenta problemas de conexão com a internet. A solução para o seu problema pode ser a internet rural. Com ela, você terá acesso à internet de alta velocidade em sua propriedade rural. A Nortnet é especialista em internet rural e tem uma infraestrutura completa para oferecer o melhor serviço de internet para as áreas rurais. Não perca mais tempo com internet lenta e instável. Contrate agora mesmo a internet rural da Nortnet e comece a navegar sem preocupações ou dificuldades. Agora nós vamos falar da feirinha de Gurupi. Olha só, gente, agora na região sul do estado vamos conhecer a Feira da Agricultura Familiar em Gurupi. Lá todas as terças, quintas e sextas-feiras, produtores rurais se juntam e oferecem para os consumidores produtos direto da fazenda, mais baratos que nos mercados tradicionais. Acompanhem. Feira da Agricultura Familiar em Gurupi. Aqui dá para encontrar de tudo, desde verduras, legumes, os derivados do leite, que agora tem um selo de inspeção municipal. É isso mesmo, aquele queijinho fresco, da hora, o leite direto da fazenda também. A feira é realizada em 3 bairros diferentes. Essa no centro da cidade, ao lado da Praça do Centro Cultural Mauro Cunha, no setor Nova Fronteira, na sexta-feira, e também às terças-feiras no bairro Eldorado, próximo à Praça da Bíblia. E por aqui, o consumidor tem muitas vantagens, porque essa feira foi criada para ele economizar. Ele compra o produto direto do produtor rural. Todo mundo sai ganhando. Quem vende e quem compra, com certeza que pode comprar muita coisa bem baratinho. O consumidor falou, tá falado. Será que é mais barato comprar aqui na feirinha? Dona Maria do Amparo, a senhora vem lá do setor Bela Vista, passa aqui depois que sai do trabalho também. É mais barato algumas coisas ou não? Como é que é? Eu vim caçar um queijo aqui, fazer um pão de queijo, né? Para ver que tá mais barato. Porque no supermercado tá caro. Quando a senhora pesquisa, dá para levar muita coisa barata aqui? Algumas vezes. O que está mais barato, o que está mais caro assim na visão da senhora? Frutas, verduras? Acho que algumas verduras. Né? Algumas verduras, não todas. Compensa pichinchar? Um pouquinho, com chorinho vai, né? Tem aquela negociação também com o feirante, né? Tem como fazer mais barato? Chorinho vai. Vai. Como é que a senhora fala? Olha, dá R$10, dá um desconto aí de R$1. Se for de 15, eu peço menos. Cai para 10. Para 10, 12.
que é que a Feira de Agricultura Familiar tem de tão cativante para o senhor estar aqui direto? Porque eu já vi o senhor aqui várias vezes. Conta pra gente. Sim, eu amo feira, né? Eu gosto mais de feira, rever os amigos e outra também comprar. Eu compro sempre, comprando agora um machichezinho para comer com carne moída, né? Sempre eu venho, vou comprar farinha ainda, farinha de puba, carne de porco que eu trouxe da fazenda agora. Mas eu fico sempre feliz de vir e ver as pessoas dessa feira, sempre na feira comprando também, né? Pessoas que vêm de longe comprar aqui nessa feira também. Eu sou mais um consumidor de feira também, gosto de comprar nas feiras. Eu estou aqui com a dona Celi, que já participa da Feira da Agricultura Familiar há muitos anos. Ela mora onde no assentamento? PA Vale Verde. PA Vale Verde e vende aqui há muito tempo. E só tenho a agradecer aos organizadores e todos os agricultores familiares por a nossa feira ser excelente, maravilhosa. Ainda precisa melhorar mais e isso esperamos em Deus e também nos organizadores. O que a senhora pode me dizer? O que a feira ajuda? Porque assim, antes da feira era de um jeito, depois que começou melhorou muito para vocês? Muito, porque a gente perdia muita coisa e hoje, graças a Deus, é fraca, mas nos ajuda muito e nós só temos a agradecer. Pior sem ela, né? Se nós não tivesse ela, ia ser pior. Por que a senhora fala que ela é assim um pouquinho fraca? O que tem que melhorar? Às vezes feira é de feira, sempre feira é assim. Uma feira tá mais fraca, outra tá melhor, mas tem que melhorar. O Antônio Carlos está há 2 anos na feira e para ele, olha, uma maravilha. Tem muita coisa para melhorar ainda, mas como feirante, tem sido muitas alegrias? Só alegria, só sucesso, eu não sei nem o que falar. Muito suporte, muito apoio, eu fico muito feliz de estar aqui participando da feirinha durante 2 anos, 2 anos e alguns meses. E você participa aqui e também em outro bairro? Isso, eu participo também lá no Nova Fronteira, lá na Avenida D, na Rua D, mais conhecido como Rua D, próximo ao setor Malvinas. O objetivo da feira é oferecer esses produtos mais baratos, sem atravessador. Você acha que para isso, para o consumidor, claro que é bom comprar mais barato, né? Economiza. E para você como feirante, é interessante não ter esse atravessador? Eu acho de forma incrível, porque a gente consegue trazer o produto já direto da nossa produção para o consumidor final. E aí, ficou com vontade de conhecer a Feira da Agricultura Familiar em Gurupi? Você que mora em cidades aqui, próximas à nossa cidade, olha só, pode vir, mas tem que chegar cedo, porque senão você não pega o melhor da feira. Os produtos aqui, ó, acabam rapidinho. Não perde tempo não e vem pra cá. Muito bom, Jairo. Obrigada pela matéria e quero logo visitar essa feira aí em Gurupi. Agora nós vamos falar sobre um grande parceiro que nós temos aqui, a Ferpan. Lá você encontra as melhores ferramentas, máquinas e parafusos. Isso mesmo, é na Ferpan. Na Ferpan você pode comprar o seu produto sem sair de casa. É muito fácil, é só comprar pelo site www.ferpan.com.br e receba na sua porta. Ou retire em uma das lojas após 2 horas de confirmação do pagamento. Tá vendo? É rápido e prático. Compre também pelo WhatsApp 2111 3600. O time da Ferpan está de plantão te esperando. A Ferpan está presente em Palmas, Gurupi e Araguaína. São 25 anos no mercado e o melhor time de vendedores prontos para te atender. Não precisa ter dúvidas, a Ferpan tem a ferramenta para a solução dos seus problemas. Acesse ferpan.com.br ou chama no Zap 2111 3600.
Agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre a reforma tributária e sobre a declaração do rebanho lá na Ilha do Bananal. Não sai daí que eu volto já já. Estamos de volta com o Tocantins Rural aqui na programação da TV Norte SBT. E agora nós vamos falar sobre reforma tributária. Depois de 30 anos de discussão, a Câmara dos Deputados aprovou neste mês a primeira fase da reforma tributária. O texto segue ainda para o Senado, onde precisa também ser aceito para entrar em vigor. Mas você sabe como isso vai impactar a vida das pessoas? Veja agora na reportagem de Guga Melo. A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada, por 382 votos a 118, o texto base de um projeto que ficou parado no parlamento por 30 anos, a tão discutida e esperada reforma tributária. Hoje, existem 403 mil normas tributárias. Para se ter uma ideia, no ano passado, a carga tributária no Brasil foi 34% do PIB. Os brasileiros pagaram 3 trilhões e 100 bilhões de impostos. O deputado tocantinense Ricardo Aires votou a favor. A reforma tributária vai aumentar a competitividade do nosso país, facilitar a vida do contribuinte com a redução dos tributos e, o mais importante, promoverá justiça tributária. Quem pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos. Nós estamos reduzindo a um imposto só, dividido em federal e outro estadual e municipal, todo esse emaranhado de impostos que são cobrados no nosso país. Com a nova reforma tributária, entra o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que promete simplificar o sistema de cobrança de impostos. Por parte das empresas, elas poderão descontar todo o imposto pago nas etapas de produção. Antes, as empresas acabavam pagando impostos cumulativos. A reforma também promete pôr fim à diferença de impostos para certos produtos. E eu tenho a convicção de que todo brasileiro, toda brasileira, todo cidadão de bem deseja e merece uma reforma tributária que possa simplificar a vida dos contribuintes e do cidadão. Além disso, sou favorável e também reconheço o avanço para que a cobrança dos impostos seja no destino, ou seja, onde é vendida a mercadoria ou prestado o serviço. Agora, todos nós somos também contrários a uma reforma que possa criar brechas para poder criar novas alíquotas ou novos impostos. Um doce, por exemplo, arca com 5% de IPI. Um wafer paga 0%. Tem perfumes que possuem uma variação de imposto de 10% a 40% de IPI. Resumindo, com a nova lei, que ainda precisa passar pelo Senado, as alíquotas serão divididas em 3. Alíquota única, alíquota reduzida em 60% e a alíquota que zera impostos. Nessa entram produtores rurais, pessoas físicas, além de remédios e ProUni. No texto base, os deputados zeraram a alíquota para alimentos que ainda serão definidos. Entre esses itens poderão entrar frutas, hortaliças e ovos, resultando na Cesta Básica Nacional de Alimentos. Itens que entram na alíquota de 60% menor: produtos agropecuários, pesqueiros, além de outros segmentos como transporte público, saúde e educação. É torcer para que essa reforma saia ali até setembro, como prevê o relator Eduardo Braga, que já de antemão já tenta refutar a possíveis alterações, como pretende o governo, de começar a tramitar também aquele projeto de interesse do governo federal e do Brasil de passar a tributar na renda. Por quê? No Brasil, por exemplo, os salários, a tributação nos salários, que não é renda, representa 34% da carga tributária brasileira. Um assunto parado há décadas e que agora está mais próximo da realidade. E para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio do Tocantins Rural o advogado tributarista Eloy Drummond.
Muito bom dia, muito obrigado por receber o nosso convite. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí quais são os benefícios dessa reforma, na verdade, quais são os impactos, né, positivos e negativos dessa reforma para os produtores rurais como um todo. O principal benefício dessa reforma é a simplificação tributária. Ela vai pegar vários tributos hoje existentes, o ICMS, o ISS, e IPI e outros produtos, e vai agregar tudo isso no chamado IVA, que é o Imposto de Valor Agregado. Então, especificamente ao produtor rural, aquele que exporta a sua produção, ele vai estar isento da cobrança desse imposto, pelo menos até o presente momento, pela proposta que foi enviada ao Senado. E a simplificação tributária também beneficia o produtor, que hoje há uma dificuldade muito grande pela diferença do ICMS entre os estados. Às vezes, na compra de insumos ou do transporte de mercadorias, de gado, isso acaba pesando um pouco para o produtor. E isso também vai ser simplificado. Certo, são aí mais de 30 anos de discussão a respeito dessa reforma, né? Você falou aí um pouco dos benefícios que vai trazer, e o que você acredita que vai ter de prejuízo para o produtor rural com relação a essa reforma, ela sendo aprovada? Ela foi aprovada, né, na Câmara, aí foi para o Senado, agora ela volta para a Câmara novamente, e aí ela sendo aprovada, o que você acredita que pode, né, impactar aí o agronegócio? Eu acho que a grande dificuldade e os prejuízos que essa reforma pode trazer é a falta de discussão com a sociedade. Nós tivemos uma PEC que foi votada às pressas pela Câmara dos Deputados, ainda falta a aprovação do Senado, mas não foi amplamente discutido com a sociedade esses temas. Então é muito perigoso, porque o texto, da forma como ele se encontra hoje, não foi definida a alíquota desse imposto único. Da mesma forma, também foi definido que para onde vai essa arrecadação seria decidido por um comitê nacional. Então, assim, a gente não consegue avaliar ainda por não saber essa alíquota. É muito complicado, porque você cria uma desigualdade regional muito grande, não sabendo para onde vai esse tributo, não sabendo a alíquota. A gente não consegue mensurar ainda os impactos para o agronegócio por causa disso. Inclusive pode prejudicar, porque se tratando de uma alíquota única, naqueles estados que têm mais o agro como vocação, que tende a reduzir, o governador já não vai ter mais essa possibilidade da isenção tributária. Explica um pouquinho para quem está nos acompanhando, como que vai funcionar. Isso não vai mais ficar, antes era critério dos governadores, né? E agora vai ficar a critério apenas da União, seria isso? Em tese do Conselho, quando você tem toda essa unificação do imposto do valor agregado, essa alíquota dele seria definida por esse comitê nacional a ser formado. Então, é muito difícil a gente avaliar sem saber qual a alíquota. Justamente, esse é o grande perigo da reforma, porque não foram feitos os estudos e os cálculos de impacto para poder avaliar corretamente onde o produtor rural poderia ser beneficiado ou onde ele poderia ser prejudicado. Doutor Ilo Drummond, e com relação à questão de impostos, né? Aumento de impostos, vai ter algum que não era cobrado antes, que vai passar a ser cobrado agora? Sim, da forma como o texto está hoje no Senado, ele prevê a inclusão de tributos sobre aeronave agrícola, tratores e máquinas agrícolas, que antes da reforma não era previsto. Então, esse é um ponto de atenção que o produtor deve ter a partir de agora. Certo, vai pagar o IPVA? A princípio, sim, até que passe esse período de transição da reforma e seja definido um IVA ou algum outro tributo sobre esses bens. Certo, excelente. Muito obrigado pela sua participação aqui no Tocantins Rural. E seguimos com a programação. E agora nós vamos falar de um grande parceiro que nós temos aqui no Tocantins Rural, a Primavia Motors, que está em um novo complexo com várias marcas e muitas novidades para você, tudo em um só lugar, a sua marca e o seu veículo. Confira.
Já pensou em encontrar as marcas Jeep, Ram, Citroën, Peugeot e Renault, tudo em um só lugar? Pois agora você pode. Venha conhecer o novo Complexo Via, agora em um novo endereço, na 402 Sul, Avenida NS2. O maior e mais moderno conjunto de concessionárias traz para você as melhores marcas de veículos do Brasil. Aproveite as nossas ofertas de inauguração e conquiste o seu Jeep, Ram, Citroën, Peugeot ou Renault, com condições imperdíveis. Novo Complexo Via, na 402 Sul, Avenida NS2. Seu sonho começa aqui. No trânsito, escolha a vida. Você conferiu aí o recadinho do nosso grande parceiro aqui do Tocantins Rural. E agora nós vamos para a Ilha do Bananal. O governo do estado tem preparado estratégias para a declaração do rebanho na Ilha do Bananal e vigilância contra a febre aftosa. Veja. Os donos de rebanhos lá da Ilha do Bananal terão que fornecer informações sobre os seus animais para a Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins entre 1º de agosto e 30 de setembro. A instituição afirmou que as equipes intensificarão as ações de vigilância nesse período para cumprir aí todo o protocolo. Isso acontece após suspensão da vacinação contra a febre aftosa do Ministério da Agricultura e Pecuária. A expectativa é que cerca de 287 fazendas, com uma média de 110 mil bois e outras espécies, irão atender à exigência. O Tocantins possui hoje mais de 11 milhões de bois e continua vigilante em relação à doença, segundo a ADAPEC. Após o período, quem não fizer a declaração pode aí receber uma multa ou ter os rebanhos bloqueados, a movimentação desses rebanhos, até que a situação seja regularizada. Eu volto com você no estúdio. O Tocantins Rural termina agora. Obrigada pela sua companhia. Amanhã estou de volta com mais informações sobre o agronegócio tocantinense. Um bom dia, uma excelente manhã e uma excelente semana. Até amanhã.